Abra sua Bíblia, nós queremos trazer uma palavra sobre restituição, que é o tema nosso, né? Segundo Reis, capítulo 4, verso 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava lá, entrava para comer. E ela disse ao seu marido: vejo que este, que passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima, talvez era no andar de cima da casa dela, um pequeno quarto, obra de pedreiro. Ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Tem muitos ensinamentos nesse texto bíblico, ensinamentos preciosos. Primeiro, é a maneira que essa mulher, ela acolheu Eliseu, o profeta de Deus. Ela ouviu falar do testemunho dele, do ministério dele, ela pegou informações sobre a vida dele, e isso levou ela a convidar ele a tomar uma refeição na casa dela. Ele prontamente atendeu, e ela falou: não, esse homem realmente é um homem de Deus. A gente sente quando ele está aqui uma paz, a gente sente uma presença. Certa vez eu orei com uma pessoa ali no meu gabinete, e ele falou algo que eu nunca esqueço. Ele estava passando um momento difícil, e eu orei com ele para Deus livrar ele daquele momento. E ele, depois da oração, falou: mas a gente sente uma paz aqui. É a presença de Deus. Quem quer ter a presença de Deus na sua vida, na sua casa? Quem quer sentir a presença de Deus na igreja? Nós estamos aqui por causa dele, pela presença dele, para receber força, receber direção, receber uma palavra, ouvir testemunhos abençoados. Aqui é uma casa de oração, não é uma casa de espetáculo, é uma casa de oração, quando a família Fonte da Vida reúne para adorar a Deus. Quem é grato ao Senhor pela Fonte da Vida, aplaude ao Senhor bem forte. Eu sou grato ao Senhor. Irmãos, tem muitas pessoas que reconhecem o poder de Deus na Fonte da Vida. Tem muitas pessoas que, pela TV, como nós vimos, aquele senhor que batizou domingo passado, que Deus tirou ele de um laço de morte, e tantas curas, tantos livramentos, tantos milagres, tantas vidas influenciadas pelo testemunho, pelo ministério pastoral, pelos templos, pelas pregações, que a Fonte da Vida tem sido um instrumento de Deus para abençoar a nossa geração. E nós temos que aprender como aquela mulher. Nós temos que amar os nossos líderes, os nossos pastores, a nossa igreja. Nós temos que dar o melhor para a nossa igreja. O apóstolo João fala algo que não sai da minha cabeça. Lá na carta de 1 João ele fala: se alguém diz que ama a Deus, que não vê, mas não ama o seu irmão que vê, ele não ama a Deus. E se eu não amo estar na igreja com os meus irmãos, quem ama estar na igreja com os seus irmãos, né? Domingo passado eu fiquei muito feliz, porque nós tivemos um culto maravilhoso de manhã. Foi ou não foi? Quem veio domingo de manhã, né? Mas a primeira coisa que eu aprendo aqui é que aquela mulher, ela deu um tratamento especial para Eliseu. Vocês lembram daquele
aquela autoridade religiosa que recebeu Jesus na casa dele, como que ele chamava? Era Simão? Simão. Ele recebeu Jesus na casa dele de uma maneira tão relaxada. Aí veio uma mulher pecadora, ela chorando aos pés de Jesus, lavou os pés dele com lágrimas, enxugou com cabelo, e Simão, muito crítico, religioso, muito crítico, já se sentindo que estava fazendo muito por receber Jesus na casa dele, ele falou: se o Senhor realmente fosse o Messias, o Senhor ia saber que essa mulher é pecadora. E Jesus, como sempre, Jesus, é incomparável, como o nosso irmão falou, é maravilhoso, é insubstituível, é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Jesus falou: Simão, cheguei na tua casa, tu não me deu água para lavar os pés, que o costume era receber hóspedes importantes oferecendo água para lavar os pés. Você não me ungiu, não me deu o ósculo, aquele beijo caloroso, né, que é a cultura lá. Graças a Deus sou brasileiro, mas aquele beijo de boas-vindas, né? Você não me deu nada disso. E ela que foi muito perdoada, ela ama muito. Você que se sente pouco perdoado, você ama pouco. Deus vê o nosso coração. Quem quer ser como essa sunamita, quem quer ser como Marta, Lázaro e Maria, que vai dar o seu melhor para Jesus. Assim como Eliseu, ele deu preferência para estar na casa daquela mulher. Aí muitas pessoas, Cris pode falar: não, ele só hospeda na casa dela porque ela é rica. Não julgueis e não sereis julgados. Irmãos, Eliseu era muito mais rico que ela. Tanto é que ele deu para ela algo que ela não podia. O apóstolo Paulo falou: meu Deus, segundo a riqueza dele, vos dará muito mais do que vocês têm dado para ele. Sabe por que Eliseu preferiu a casa dela? Pelo mesmo motivo que Jesus preferia, em vez de hospedar em Jerusalém, ficar em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria. Sabe por quê? Porque ele era bem tratado. Ela recebia ele com carinho, com amor. Ele se sentia ali que ela reconhecia que realmente ele era um profeta enviado por Deus. Deus vê o nosso coração, Deus vê a nossa atitude, Deus vê o valor que nós damos à presença dEle, Deus vê o valor que nós damos estar na casa dEle. Deus sabe o valor. A palavra diz em Malaquias que quando os sacerdotes estavam negligenciando o ministério, como os filhos de Eli também estavam negligenciando o ministério, eles faziam o ministério cansado, às vezes resmungando, queixando, mas aquela mulher não, aquela mulher falou: eu não vou apenas servir a refeição, isso é um homem de Deus, ele passa aqui, ele está pregando a palavra, está orando pela nossa nação, Deus está na vida dele. Ela chamou o esposo, falou: vamos construir uma suíte para ele, vamos colocar uma cama confortável, vamos colocar uma lamparina, vamos colocar uma mesa para que ele possa estudar as escrituras, para que ele possa orar na nossa casa. Oh, que coisa linda, maravilhosa. Sabe o que acontece? Quem dá para Deus sempre recebe mais. Fala comigo: quem dá para Deus sempre recebe mais. É a natureza de Deus, meu irmão, é a natureza de Deus. A palavra de Deus diz lá no apóstolo Tiago que nós não devemos dar preferência para as pessoas pelas posses que ele tem. Quem entende o que eu estou falando? Mas nós não podemos rejeitar as pessoas porque eles têm posse, porque tem muitas pessoas que são consagradas independente daquilo que ele tem. Quem entende o que eu estou falando? Na fonte da vida todos têm valor e tratamento igual.
Mas como valorizamos pessoas pela consagração, nós não temos que olhar se ele tem ou não tem. Nós temos que olhar o que ele faz para Deus, como é o coração dele, como é a devoção, como é a dedicação, e priorizar aqueles que priorizam a Deus. Nós temos que priorizar aqueles que priorizam a Deus. E Eliseu fez isso, ele falou, não, vou ficar toda vez aqui, essa mulher, ela não nos trata assim, por interesse, ela nos trata assim porque ela ama a Deus, ela ama a obra de Deus e ela sabe que eu sou um profeta de Deus nesta geração. Quem quer ter discernimento espiritual, quem quer priorizar aquilo que prioriza Deus, aquelas pessoas que priorizam Deus, levanta as mãos e fala, Senhor Deus, abre os meus olhos para que eu possa priorizar a sua presença, a sua igreja, e para que eu possa valorizar aqueles também que são fiéis, que são fervorosos, que vêm à sua casa, que faz a sua obra por amor e não por interesse. Quem crê que Deus vai abrir os seus olhos? Que Deus possa abrir os seus olhos, meu irmão. Então ela fez tudo isso. Aí o profeta, o sacerdote Eliseu, ele sentiu de Deus, o que eu posso fazer por ela? Irmão, você está aqui fidelizado aos domingos. A esposa, o seu filho, estão aqui aos domingos, mesmo na sua ausência, eles oravam por você. E Deus falou, o que eu posso fazer por esta família? Ele pôs um anjo lá, para amortecer a sua queda. Quem pode aplaudir? Quem crê no mundo espiritual, quem crê no poder de Deus. Quando você está aqui, Deus está liberando bênção, porque você está valorizando a presença dEle, você está valorizando estar na casa dEle. Mas quem vem na casa de Deus, Deus vai te surpreender. Quem crê que Deus vai te surpreender? Você não vem aqui por medo, você não vem aqui por interesse, você vem aqui porque você ama a Deus, você ama a congregação, você ama a família de Deus, você ama estar na casa de Deus, e Deus vai te surpreender quando Ele surpreendeu aquela mulher. O que Deus tem preparado para nós que amamos a presença dEle, a palavra, aqueles que amam a Deus, o que Deus tem preparado para os que os amam, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pelo seu coração o que Deus tem preparado para você. Quem crê nisso, aplaude ao Senhor bem forte. E a palavra diz então, um dia vendo ele, verso 11, capítulo 4, 2 Reis, verso 11, um dia vindo ele ali, retirou-se para o seu quarto e deitou. Então ela disse ao seu moço Geazi, ele disse, chama a mulher. Chamando, ele pôs ela diante do profeta. Ele falou, ele dissera ao seu moço, diz-lhe que tu nos tem tratado com muito carinho, muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, eu habito no meio do meu povo. Ela falou, meu senhor, eu tenho tudo, eu não preciso de nada, eu tenho um bom marido, eu tenho recursos, eu tenho tudo o que eu preciso aqui na minha casa, na minha terra. Então disse o profeta, mas o que se faz por ela, Geazi? Meu irmão, Deus está perguntando, o que se fará por você? Quem crê que Deus tem prazer em pegar essa cartela e restituir para você aquilo que vai trazer para você uma alegria indescritível? Quem crê nisso? E aí ele perguntou, Geazi, o que eu posso fazer por ela? Deus quer abençoá-la através de mim, mas o que eu posso fazer por ela? Geazi falou, ela não tem filho, seu marido é velho. Disse Eliseu, chama. Meu irmão, aonde Deus está,
não tem limite para o poder de Deus operar. Quem crê nisso? O impossível se torna possível, o improvável se torna realizável, o sobrenatural acontece. Quando Deus quer fazer, Ele faz, tendo 1% de chance, tendo 0% de chance, Ele faz. E nós estamos construindo no relacionamento com Deus, na fonte da vida, uma história que está agradando o coração de Deus e que vai liberar bênçãos de Deus sobre nós, que irá nos surpreender. Talvez vai chegar o dia de Deus falar: o que eu posso fazer por ele? O que eu posso fazer por ela? E ele falou: ela não tem filho. Então Eliseu falou: chama ela. Ele não titubeou, irmão. Ele chamou, chama ela, e ele liberou a palavra. Chamando ela, se pôs à porta do quarto ali onde o profeta estava. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Quem crê na palavra profética de Deus, levanta a sua cartela, meu irmão, levanta suas mãos com a sua cartela. Deus é poderoso. Não olhe para as dificuldades. Aqui na fonte da vida, Deus está liberando sobre você palavras proféticas, através das pregações, através dos louvores, através da oração dos pastores, e aquilo que é impossível se tornará algo grande na sua vida. Em nome de Jesus eu declaro agora que haja restituição. Se o diabo destruiu algum sonho, algum projeto, alguma situação na vida do meu irmão, da minha irmã, que o Senhor libere agora este poder sobrenatural e que isto venha sobre ele, em nome de Jesus. Quem recebe as mãos, fala amém. Fala: eu creio, eu tomo posse da palavra de Deus. E o profeta liberou a palavra, e ela disse: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ela falou: isso não pode ser verdade, não brinca comigo. Eu sei que você é um homem de Deus, eu sei que você fala e acontece. Ela falou: não brinca com os meus sentimentos. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Ela estava conformada. Deus não quer que eu e você ficamos conformados. Nós não vamos levar nenhuma frustração para o céu, porque Deus é poderoso para fazer o impossível dentro do propósito dele. Não para a nossa vaidade. Se é para a nossa vaidade, ele vai mudar o nosso coração. Nós vamos satisfazer, mas não ficaremos frustrados. Aquela mulher estava conformada. Ela falou: olha, é o meu destino. Meu esposo já é velho, nós tentamos, não conseguimos, e agora vou viver minha vida em paz. Mas Deus resgatou aquele sonho. Nesses dias de restituição, temos mais 2 domingos. Deus vai resgatar sonhos que estavam guardados, estavam ali sepultados. Quem crê que Deus vai resgatar sonhos? Deus vai resgatar sonhos. Ame a Deus, valorize a Deus, seja fiel na casa de Deus, sirva a Deus com aquilo que você pode, como aquela mulher serviu. Deus vai te surpreender. E o menino, versículo 17, concebeu a mulher, deu à luz o filho, no tempo determinado. O tempo determinado por Deus. Se eu não afastar da minha posição diante dele, aquilo que eu espero vai acontecer. Quem crê?
Eu tenho que estar diante dele, como aquela mulher estava diante do profeta, servindo a Deus, valorizando a Deus, no tempo determinado. Quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera, ela teve o filho. Quando eu olho para trás, quando você olha para trás, você vai ver quantos milagres Deus já fez na sua vida, é ou não é? Quem já pode olhar para trás, 5 anos de fonte, 10 anos de fonte, 20 anos de fonte, 15 anos, você olha para trás, você vê quantas coisas boas Deus já fez na minha vida. Quem não vai deixar essa chama do Espírito apagar? Quem não vai deixar esse poder do Espírito apagar? Quem vai continuar com a mesma intensidade, a mesma fé, o mesmo ânimo que você tinha no início, quando você precisava e eu precisava desesperadamente? Que a nossa unção não envelheça, irmão. Que a nossa atitude não perca a intensidade. Quem não vai deixar a sua unção envelhecer? Não. Mas aí o que aconteceu? O menino cresceu, ele teve um mal-estar, estava com o pai trabalhando no campo, depois você vai ler, ou talvez você já conhece, e ele faleceu. O diabo sempre vai tentar destruir aquilo que Deus escreveu na história da nossa vida. Quem entende o que eu estou falando? Ele vai tentar. Nós temos que permanecer, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Nós temos sempre que estar guardando aquilo que Deus nos deu, com a nossa fé. O apóstolo Paulo fala, aquele que está em pé, cuide para que não caia. O apóstolo Pedro fala, olha, toda igreja passa por aflições em todo o mundo. Estejais alertas, sede vigilantes, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Ela perdeu o filho. O marido falou para os servos, leva ele para a mãe, ele está passando mal. E chegou lá, ele não sobreviveu. Aonde ela pôs ele? No quarto do profeta. A última palavra vem de Deus. Ela já tinha conformado de não ter o filho, mas ela aprendeu que quem tem Deus não pode conformar sem a última palavra que sai da boca dele. O diabo falou, está vendo, você acreditou no profeta, ele realizou o seu sonho, mas eu destruí o seu sonho. Aí você fala, não, esse profeta é um homem de Deus, essa igreja é a casa de Deus, e tudo o que acontece na minha vida tem que estar debaixo da soberania e do poder de Deus. Eu não vou aceitar que o inimigo prevaleça na minha vida. Quem não vai aceitar que o inimigo não se conforma? Fala para o seu irmão, não se conforme, irmão. Se vem um ataque, se vem um levante, não perca suas forças, vem para a casa de Deus, vem servir a Deus, vem buscar a Deus, vem buscar que o Deus é poderoso para ressuscitar este sonho que Satanás tentou destruir. Ela deixou o menino lá no quarto suíte que ela fez. Meu irmão, você tem um lugar que você separou na sua agenda, na sua vida, nas suas renúncias, nos seus valores, para servir o Deus Todo-Poderoso. Quem tem, né, esse lugar? E isso é o lugar onde você vai levar com lágrimas aquilo que o inimigo quer destruir, e Deus vai restituir no nome de Jesus. Vou narrar para não demorar. Ela chegou lá, ela falou para o marido, olha, prepara um servo, um jumento, eu não sei, o meio de transporte que eles tinham lá, né?
e eu vou ao profeta. Eu vou procurar o profeta Eliseu. Ele falou, mas mulher, não é campanha, não é domingo do culto, não é conferência, por que você vai procurar ele fora de hora? Quer dizer, ela já era uma cristã fervorosa, porque o marido dela já sabia que ela tinha uma agenda religiosa, fervorosa. Quem entende o que eu estou falando? Para ele era religiosa, mas para ela era para adorar a Deus. Estou falando religioso no sentido positivo. Ela já tinha aquela agenda. Quem quer ter essa agenda? Domingo, você sabe, a sua casa sabe, teus filhos sabem que o seu lugar é na fonte da vida. Quem quer ter? Aí falou, mas por que você vai? Hoje não é domingo, hoje não é conferência, hoje não é isso, hoje não é aquilo. Ela falou, não, mas eu tenho algo que eu tenho que falar com ele. E ele prontamente, o homem era meio esquecido mesmo, né? Nem perguntou se o filho melhorou. Ela deixou ele lá no quarto. Ela chegou no profeta. Ele falou por Geazi, o servo dele. Ele falou, essa mulher está com um problema, mas Deus não me revelou. Às vezes Deus não revela. Deus espera a nossa iniciativa. Deus prova a nossa fé. Quem entende o que eu estou falando? Às vezes Deus antecipa a nossa necessidade. Às vezes Deus espera a demonstração da nossa confiança nele, nas promessas dele, e que nós venhamos buscar, crendo e confiando nele, na fonte da vida, nos cultos, que aquilo que o diabo se levantou não é propósito dele e vai ser tirado da nossa vida. E aí ela falou, não, Eliseu. Aí ele falou para o servo, pega o cajado e leva e coloca sobre o menino. Geazi correu com o cajado, né? E ela falou, não vou sair daqui se o senhor não for comigo, não. O negócio é sério. Irmãos, uma guerreira, uma intercessora, ela falou, não, eu só vou sair daqui com você. Quem quer aprender a orar como essa mulher? Quem quer aprender a perseverar? Ela falou, eu já conformei uma vez na minha vida, eu não vou conformar de novo. Eu quero ver o poder desse Deus do profeta Eliseu. Eu quero ver o poder desse Deus da palavra, restaurando a história da minha vida e não aceitando o diabo tomar aquilo que Deus me deu. Porque ele tenta tomar. E se a gente aceitar, ele leva. Mas se nós formos diante de Deus numa atitude de fé, determinação, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O profeta chegou lá, subiu no quarto do menino e orou sobre o menino, ele ressuscitou. Quem pode aplaudir esse Deus? Deus age quando há fé. O que Deus te deu, se o diabo saqueou, Deus vai restituir. O segundo testemunho será maior do que o primeiro. Que o primeiro foi o filho da esterilidade, o segundo foi o filho da ressurreição. Quando pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Oh, fala, Deus é maravilhoso. Eu vou copiar o seu testemunho aqui. Levanta as mãos e fala, Deus é maravilhoso. Não vou me conformar por negligência ou falta de fé ou falta de perseverança. Eu verei o poder de Deus em minha vida, em minha casa. Ressuscitou o menino? Passaram-se alguns anos, o profeta chegou para a mulher e falou, olha, sai da sua casa, sai de Sunem, porque haverá 7 anos de seca. Já pensou, pastor? Deus avisa
aqueles que amam Ele. Quem quer ser avisado aí? Quem quer? Deus falou, olha, sai dessa sociedade que não vai dar certo. A Clarice falou, né? Não vai dar certo. Nem tudo que reluz é ouro, né, irmão? Quem já ouviu esse ditado? Deus fala, não entra porque é fria. Sai desse negócio que não vai dar certo. Ele falou, sai. E ela saiu, ficou 7 anos. Aí no 8º ano ela voltou. Falou, já passou 7, estou com saudade da minha casa, da minha fazenda, dos meus vizinhos, da minha cidade. E ela voltou. E ela chegou ao rei para pedir a casa, que ele repatriasse ela, ele restituísse ela as terras dela. O que o rei estava fazendo? Ele estava ouvindo o servo de Eliseu, falou, me conta as maravilhas que Eliseu fez. Meu irmão, estão falando agora, aonde você nem imagina, dos milagres que Deus tem feito na sua casa, na sua família, na sua igreja. Está chegando a lugares que você nem imagina. Quem crê nisso diz amém. Está chegando lá. E o Geazi todo empolgado, querendo falar para o rei que ele era muito amigo do profeta, que ele sabia de tudo, né? E aí entra para a audiência quem? A mulher. E ele fala, rei, é ela. O rei falou, então deixa ela contar, saindo da boca dela é melhor. E imagina que a mulher falou, eu não tinha filho, o profeta orou, Deus me deu um filho, meu filho morreu, eu não aceitei, eu intercedi, pedi ao profeta, ele foi lá em casa, ressuscitou o meu filho. A sua história não é história de morte, a sua história é história de ressurreição, é história de vida, é história de restituição. Quem recebe isso diz amém.